Esse vídeo será baseado nos conhecimentos do neurocientista Dr. Angel Habermas. Então bora começar nas palavras dele. Quando você pensa em perdas e ganhos, como que acontece no dólar, no Bitcoin, nos esportes, nos relacionamentos e na vida, alguma coisa no seu cérebro precisa ter um controle disso. Afinal, você precisa saber se ganhou ou se perdeu. Esse é hora de comemorar. Os índios apontaram, e uma das descobertas mais importantes da neurociência nos últimos anos é que, embora a dopamina esteja associada à recompensa, ela se trata muito mais de motivação e desejo. Portanto, quando ela é liberada no cérebro, ela nos traz o desejo de criar, construir e buscar coisas novas que não temos no momento. É basicamente uma forma de classificar como estamos levando a vida: estamos indo bem ou estamos indo mal, e isso pode acontecer tanto em escalas apenas como a maneira como você acorda, quanto em escalas bem maiores, como por exemplo estar no meio de uma longa graduação da vida e precisar medir como está se saindo e qual o seu nível de satisfação com relação a isso. E a maneira que o corpo tem de medir todas essas coisas é através da quantidade de dopamina que você liberou nos dias, meses e anos anteriores. O interessante sobre isso é que quando você torna esse processo consciente, passa a entender um pouco mais sobre como a dopamina é liberada e como ela muda a nossa perspectiva e nosso comportamento. Você será capaz de fazê-la trabalhar ao seu favor. Por exemplo, pense em uma pessoa que está tão desmotivada que mal consegue se levantar do sofá e não sente vontade de fazer nada. Elas são como os ratos de laboratório que são privados de dopamina. A diferença é que elas ainda conseguem alcançar um certo centro de prazer ao consumir coisas como redes sociais e alimentos altamente calóricos, e é muito provável que você já tenha passado por isso. Você está lá rolando a timeline de uma rede social e chega um determinado momento em que nem você mais sabe por que continua fazendo aquilo, pois no fundo você sente que aquilo não está te fazendo bem. E em paralelo a isso, eu consigo me lembrar da época em que o TED Talk foi lançado e de ter pensado, cara, isso é incrível, pois há um monte de gente realmente inteligente ali compartilhando coisas muito interessantes. Só que o problema é que agora há uns milhões de TED Talks por aí. Eu lembro que quando eu ainda era um professor iniciante na faculdade, sempre que eu parava para limpar meu escritório no inverno, eu aproveitava para ouvir as palestras do TED Talks, acreditando que estava fazendo um bom uso do meu tempo, mas pouco tempo depois todas elas se tornarão um saco para mim. E hoje eu vejo que o que eu tinha que ter feito era ter parado de assistir o TED Talks, esperar um tempo e só depois disso ele se tornaria interessante de novo para mim. E esse é o equilíbrio entre a dor e o prazer. Portanto, para as pessoas que não estão se sentindo motivadas, saiba que o problema está no fato de que, mesmo estando desmotivados, elas ainda assim estão conseguindo recompensas excessivas constantemente, o que acaba se tornando um sistema. O pior é, e se você pensar nas drogas, ou piores, em oposição às dopaminérgicas. As dopaminérgicas, com a cocaína e a anfetamina, faz com que as pessoas não consigam prestar atenção em mais nada a não ser naquilo que elas mais desejam, que é usar a droga cada vez mais e mais. Isso é terrível, pois essas drogas liberam tanta dopamina que elas próprias se tornam uma recompensa, e isso se torna um ciclo, pois só aquela droga será capaz de liberar tanta dopamina. Então, nada que elas fizerem vai trazer tanto prazer quanto a droga que elas não utilizaram. Além disso, existe o efeito pior de estar constantemente se satisfazendo com redes sociais, videogames, eu vou com qualquer outra coisa, até o ponto daquilo deixar de causar motivação e desejo. Portanto, essa é a nova evolução do entendimento da dopamina na neurociência, que é o fato de que a dopamina por si só não é a recompensa, ela é o que te faz buscar a recompensa. A recompensa tem uma propriedade parecida com a do opioide, na qual por si só não é ruim, desde que seja endógena, ou seja, liberada naturalmente pelo corpo. Mas quando você se senta no sofá e se empanturra de prazeres, você acaba se sentindo totalmente desmotivado, ao ponto daqueles prazeres não conseguirem mais estimular seus circuitos de bem-estar, fazendo com que não haja mais nenhuma razão para você sair de casa e ir em busca de melhorias. Portanto, a chave está em buscar a recompensa, mas entender que a busca é a própria recompensa. Então, se você quiser ter vitórias constantes, a comemoração precisará ser menor do que a busca. É difícil para algumas pessoas, mas se você começar a identificar o desejo como essa droga liberada internamente, chamada dopamina, que, diga-se de passagem, é a fonte da motivação, então você começará a perceber que conquistar a recompensa é algo maravilhoso, mas atrelar a dopamina à recompensa é na verdade perigoso, pois comemorar a vitória mais do que a busca vai te preparar para fracassar no futuro. E isso nos leva a algum chamado de erro de previsão de recompensa, que basicamente significa que se você esperar que
algo seja realmente muito bom mas no fim não for tão bom quanto esperava sua linha de base da dopamina diminuir e agora. Entendendo o que sabemos sobre a dopamina, isso significa que você não só se sente como se tivesse perdido pelo fato de não ter sido tão prazeroso quanto esperava, como também significa que agora você está começando de um ponto ainda mais baixo, que em outras palavras significa que você está menos motivado e toda vez que você estiver liberando muita dopamina e estiver numa busca constante após uma grande conquista, seja uma conquista nos negócios, nos seus relacionamentos ou em qualquer outra coisa, inevitavelmente haverá um desequilíbrio da balança para o lado da dor e esse lado da dor sempre ficará um pouco mais alto do que o lado da dopamina. Portanto, é isso que você sentiria se, por exemplo, você tivesse como objetivo construir uma grande empresa e passasse todo o seu tempo só pensando no dia em que poderia vendê-la por uma fortuna, pois quando isso finalmente acontecesse você iria ficar com aquela pergunta: tá, e agora, sabe, naquele Thanos apontava agora, se você simplesmente esperar e parar de buscar dopamina por um curto período de tempo, seu sistema de recompensa começar a resetar. O grande problema é que, ao se sentirem um pouco para baixo, essas pessoas vão imediatamente em busca da próxima recompensa, e aí o que acaba acontecendo é que aquele equilíbrio começa a ficar preso no lado da dor cada vez mais, até que em um determinado momento nenhuma nova busca vai te fazer experimentar toda aquela motivação e desejo de antes. Mas o que isso realmente significa de forma prática, bem resumo, é o seguinte: se você começar a sentir aquela motivação, aquele desejo e vontade de realizar as coisas, sejam nos estudos, nos esportes ou no trabalho, isso é dopamina e ela trabalha com sua prima mais próxima, que é a epinefrina, que é mais conhecida como adrenalina. Muitas pessoas não sabem disso, mas a adrenalina é na realidade feita através da molécula de dopamina. Portanto, essas duas substâncias estão sempre juntas durante as suas tarefas do dia, num ciclo que se baseia em desejo, trabalho, desejo, trabalho, desejo, trabalho, e só então você tem a conquista. Porém, o que acontece é que algumas pessoas permitem que o bico de dopamina seja associado à conquista só. Que as pessoas inteligentes aprendem a ajustar a sua comemoração internamente, afinal tudo isso é um processo interno. Por exemplo, você pode comemorar dando a maior festa do mundo, mas desde que fique calmo e consiga apreciar as coisas sem se deixar ficar loucamente eufórico, você não vai ter uma queda tão grande nos seus níveis de dopamina e em pouco tempo o seu sistema de recompensa será resetado. Porém, outro dia você irá fazer essas tarefas diárias e em determinado momento irá bater um certo desânimo, mas em vez de sair por aí em busca de estímulo para ter mais um pico de dopamina, simplesmente espere e entenda que seu corpo voltará ao equilíbrio novamente. Se permita passar alguns dias se sentindo um pouco entediado, pois no começo as coisas não serão tão interessantes, afinal será difícil de conseguir aquela grande liberação de dopamina quando você já experimentou aí atrás. Então espere, relaxe e entenda que após uma grande euforia sempre haverá um certo desânimo, assim como acontece com as mulheres que têm a chamada depressão pós-parto. Você sempre terá dias em que irá parar e pensar: hoje não está sendo um dia tão interessante quanto ontem, que eu faço da minha vida em mais. Se você deixar seus níveis de dopamina aumentarem novamente de forma natural, o que você irá perceber que a sua capacidade de usar a dopamina como motivador e não como um prêmio é praticamente infinita, e digo mais, é usando a dopamina como motivador que você será capaz de construir uma grande empresa ou um podcast de sucesso, pois você estará sempre buscando, e essa busca é a recompensa. E o que eu mais vejo é que muitas pessoas pensam a recompensa como sendo a linha de chegada, mas o segredo é cruzar a linha de chegada com grande satisfação e dizer: tô muito feliz, mas não vejo a hora de fazer. E essa é a chave, e esse é o segredo para se manter motivado fazendo o que quer que seja de novo e de novo. Se inscreva no canal para receber mais vídeos. Comente o que achou desse conteúdo. Compartilhe o conhecimento com outras pessoas. Até logo!